Senhor. Coisa boa é nós saudarmos uns aos outros com essa paz que excede todo entendimento. Aleluia. Quantos já desfrutam dessa paz na sua vida, na sua casa, no seu lar? Dê glória a Deus, abençoe o nome do Senhor. Mas que culto gostoso, né, irmão? Que coisa boa é nós desfrutarmos da presença do Senhor, nós estamos aqui reunidos. Não tem lugar melhor para nós estarmos do que o nosso lado, que é a nossa casa, né? Lá você faz o que quer, né? Lá você é rei, você, né, acorda a hora que quer, mas não tem coisa melhor do que a presença do Senhor. Que bom é nós estarmos aqui. Eu não teria outro lugar, não me imagino, num dia de domingo, à noite, a não ser na casa do Senhor, louvando e adorando o seu nome. Amém? Meus irmãos, abra a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, Lucas capítulo 24, versículo 21. Quero trazer uma palavra bem simples e objetiva para a sua vida. Você pode ter certeza que eu não vou falar nada do que você ainda não sabe, só aquilo que você já sabe, só para nós relembrarmos aquilo que Ele tem para nos ensinar. Amém? Lucas capítulo 24, versículo 21. A igreja encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eu vou ficar só com a primeira parte desse versículo, onde eu quero embasar essa mensagem. E nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel. Tem em muitas outras traduções que diz: mas nós esperávamos que fosse Ele que libertasse Israel. Então eu vou ficar com essa versão. Você pode tomar o seu assento, pode tomar o seu lugar nessa noite. E eu quero trazer uma palavra para você essa noite em cima desse versículo. Todos nós conhecemos os dois, o registro onde Jesus ele entra no meio de uma conversa, caminha junto com os dois discípulos que vai de Jerusalém até a aldeia de Emaús. Mas para nós entendermos um pouco esse versículo ou ainda esta fala desses discípulos, é um pouco importante nós voltarmos um pouco na história e lembrarmos um pouco da história do povo de Deus. Amém? Em primeiro lugar, eu gostaria de citar aqui o texto de Gênesis capítulo 15, versículo 13, onde Deus ele chama Abraão e ele, no meio de uma promessa, onde ele fala que ele daria uma descendência a Abraão, onde ele diz que ele daria filhos a Abraão, ele também lança uma profecia, entrega uma profecia a Abraão. No capítulo 15, versículo 13, Deus ele vai falar para Abraão: então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. No versículo 14, mas também eu julgarei a nação, a qual tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Com grande o quê? Com grande riqueza. Aleluia. Aqui Deus está falando para um homem que não tem filhos. Deus está dando uma profecia, fazendo uma promessa, desde o capítulo 12 de Abraão. Ele está fazendo uma promessa que ele daria filhos a um homem que não tem filhos, a uma mulher estéril. E ele aqui no capítulo 15, ele está falando que de Abraão iria sair uma grande nação, uma grande descendência. Porém, esta nação, ela seria subjugada à escravidão. Olha só, né? Se fosse nos tempos de hoje, não chegasse para você e falasse que vai ter um filho, mas a descendência dele vai ser escrava, você já ia dizer, está queimado, cai por terra. Mas Deus ele falou isso para Abraão, e Abraão ele acreditou nesta promessa. Logo mais a palavra do Senhor vai dizer que no ano de 1400, 1700 antes de Cristo, o povo de Israel entra no Egito por meio de José. E todos nós conhecemos a história que uma dinastia de Faraó que não conhecia o Senhor, ele acaba
escravizando o povo de Deus, porque ele já não aceitava que hebreus reinasse, que tivesse autoridade no meio da nação egípcia. E todos nós conhecemos a história, que o povo de Deus ele foi escravo por 400 anos no Egito, uma nação que era livre, um povo que era livre, que estava se formando, mas acabou se tornando escravo no Egito. E aqui eu entendo uma coisa: a nação não pecou, a nação não transgrediu, o povo não pecou. Deus mesmo falou que ele seria escravo e seria, aleluia, servo na terra do Egito. Aqui eu entendo a primeira coisa, que existem coisas inevitáveis nas nossas vidas, tem coisas que nós iremos passar por elas, tem situações difíceis na nossa vida que nós vamos vivenciar. Infelizmente, isso são momentos que todos nós devemos passar. Mas aqui eu entendo o seguinte, que por mais que a situação seja difícil, por mais que a situação seja dolorosa, seja complicada, seja estreita, Deus ele está conosco. O Deus que falou que nós iríamos passar por esse momento difícil é o mesmo Deus que está dizendo: mesmo nesse momento difícil, eu vou estar com você, te auxiliando, te amparando, te dando renovo. Entenda uma coisa, irmão, eu não estou aqui dizendo para você que você não vai passar por um momento difícil, pelo contrário, Deus ele não promete isso. Deus ele não livra Daniel da cova dos leões, mas Deus ele passa junto com ele na cova dos leões e dá um escape. Deus ele não livra os 3 jovens hebreus, aleluia, de passarem pela fornalha de fogo, mas Deus ele vai junto com eles para dentro da fornalha e dá um escape para ele. Deus, eu creio que ele não vai te livrar dessa situação que talvez seja difícil para você e nem você queira passar, mas Deus ele quer passar junto com você essa situação, para ele mostrar que ele é Deus na sua vida, para mostrar que ele tem poder sobre a sua vida, que ele é Deus, ele faz maravilhas e ele quer glorificar o seu nome nessa situação. Quem é que quer passar por um acidente de carro? Ninguém. Quem é que quer passar por um assalto à mão armada? Ninguém. Mas mesmo assim, Deus permitindo você passar por essas situações, eu sou testemunha disso. Passei um acidente, alça viária, acho que já faz menos 13 anos, 80 km por hora, carro capotou, parou de cabeça para baixo, quebrou a árvore, e as pessoas que paravam lá na frente falaram: você estava dentro daquele carro? Eu, minha mãe e meu padrasto. E eu falava: estava. E ele falava: mas é impossível, porque o carro ficou destruído, mas eu e a minha família não sofremos nenhuma lesão. Eu e a minha família, Deus ele deu o livramento, Deus ele deu o escape. Tem situações que nós vamos passar, mas Deus ele vai estar com você. Ele diz, Isaías 43, versículo 2 a 3, ele diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Deus está falando, essa situação não é para te destruir, essa situação não é para aniquilar com você, não é para te causar dano, mas é para te fortalecer na minha presença. A segunda coisa que eu entendo aqui é que se nós nos mantermos fiéis até o final de todo esse processo que Deus nos coloca para passar, com certeza tem recompensa para nós. Olha só o que Deus me fala. Não sei se você já fechou a sua Bíblia, mas no versículo 14 de Gênesis 15, o que é que Deus ele diz? Que depois sairá com grande riqueza. O povo ia ser escravo, ia sair do Egito, ia ser escravo, servo, mas ia sair indenizado. Aleluia, isso aqui é profecia para a sua vida. Aleluia. A palavra do Senhor, ela está falando aqui: ser fiel até Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ainda assim, na nação de Israel, mesmo sendo escrava, passando por um momento, aleluia, difícil, escravidão, ninguém quer ser escravo, mas mesmo assim eles falaram: nós servimos ao Deus do céu, nós servimos ao Deus, aleluia, que tudo pode, nós servimos ao Deus que um dia vai nos tirar desse cativeiro. Aleluia. Deus está falando: seja fiel. Eu não sei qual é o momento que você está passando, mas Deus está dizendo: seja fiel, permanece fiel, dá-te força para Deus, venha para casa, é aqui que Ele te dá força, é
tirasse aquela nação de lá e transportasse para um lugar onde Deus designara. Aleluia! Aqui Deus ele está, através de Moisés, dando liberdade. Moisés ele é considerado como libertador daquela nação. Moisés ele teve um papel tão fundamental, mas um papel tão importante, que Moisés ele não é citado só na Bíblia Sagrada, não. Moisés ele é citado também em tantas outras literaturas, inclusive o livro que serviu como base para aquilo que nós entendemos hoje como Estado moderno, chamado O Príncipe. Ele cita Moisés como importante líder de nação. Olha só, Moisés ele é reverenciado, Moisés ele é considerado, ele é reconhecido como um importante líder da nação de Israel. E Moisés futuramente ele vai tipificar, ele vai representar aquele que seria o nosso libertador, o nosso Salvador, Jesus Cristo, que nos tira do Egito, do mundo de perdição, do mundo de pecado, e nos leva para uma terra, a Nova Jerusalém. Aleluia, essa é a nossa esperança. E Deus ele tira aquele povo, leva para uma terra, agora ele é uma nação, porque uma nação primeiro ela precisa ter um território. Uma nação, para ser nação, ela precisa ter um conjunto de leis. Deus ele entrega a lei para a nação. E o que acontece? Antes do povo entrar na terra, ele primeiro recebe a lei. Não é assim que você faz? Antes de você dar alguma coisa para o seu filho, primeiro você reza e amar para ele, né? Se tu quebrar esse brinquedo, tu só vai ganhar outro. Se tu rasgar esse caderno, tu vai escrever. Deus ele faz a mesma coisa com Israel. Aleluia! Quando o povo ele sai do Egito, antes de chegar na terra prometida em Canaã, o tempo é de 1410, 1450, 1410, é o tempo que é considerado que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos. O último, Deuteronômio. Deuteronômio quer dizer palavra, porque quando o livro inicia, ele inicia dizendo: são estas as palavras de Moisés. E por que Deuteronômio? Porque do latim vem dizer releitura. Deuteronômio não é nada novo. Deuteronômio é a releitura de toda a lei que Deus entregou para o povo, e antes do povo entrar na terra prometida, Deus está fazendo uma releitura de tudo aquilo que ele ordenou ao povo. Não matarás, não adulterarás, não adorarás outros deuses, somente a mim servirás. Deus ele faz uma releitura. Inclusive, Deuteronômio capítulo 28, que é um texto clássico de nós, pentecostais, né? Quando nós lemos, geralmente, os 15 primeiros versículos, né? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Que lindo, né? Bendito serás no campo, bendito, né? Ele vai seguindo aquele texto que você conhece. Só que a partir do versículo 16 vem o contraponto dessas bênçãos. E Deus ele começa falando no versículo 32 do capítulo 28 de Deuteronômio: teus filhos e tuas filhas, se tu não ouvires a voz do Senhor, teus filhos e tuas filhas serão dadas a outro povo, e teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrado todos os dias. Versículo 36: o Senhor te dará a ti e a teu reino, que tiveres posto de ti a uma nação que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses de madeira e de pedra. Versículo 41: filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Aleluia. E mais outras coisas vai falando em Deuteronômio capítulo 28. Deus está falando, Deus está prevenindo a nação o que é que iria acontecer
se eles não obedecessem à lei do Senhor. Lá em Gênesis, no capítulo 15, Deus ele falou o que ia acontecer. Aqui Deus está prevenindo. Antes dele fazer, ele está dizendo o que é que iria acontecer. Aqui eu entendo uma coisa, irmão. Tem coisa que dá para a gente evitar. Tem coisa que dá para a gente prevenir. Tem coisa que dá para a gente evitar que aconteça. Provérbios capítulo 22, versículo 3, vai dizer que o prudente vê o mal e se esconde, mas os insensatos seguem adiante e sofrem o dano. O meu pai, eu e meu irmão crescemos ouvindo nosso pai falando: tem que evitar o problema antes de acontecer, porque depois de acontecer não tem mais jeito. Deus ele estava dando para eles a receita antes de acontecer. Deus ele estava falando para eles o que iria acontecer com eles. E Deus ele está falando para você essa noite: o que é que você pode evitar? O que é que você está fazendo? Você sabe qual é a consequência e você pode evitar. Deus ele trouxe para você aqui essa noite, dizendo muita coisa na sua vida, muitas desgraças, muitas coisas mais, coisas que você não deseja, que Deus não quer para você, você pode evitar. Eu lembro até hoje de um texto áureo da nossa escola bíblica dominical que diz que uma vida íntegra, ela evita muitos problemas. Em que caminho você está andando? Quais são as atitudes que você está tomando? Eu estou pregando aqui para você Lucas capítulo 24, versículo 21. Olha só todo o rodeio que eu estou fazendo para te explicar esse capítulo. Quais coisas você pode estar evitando? Você sabe, e Deus hoje está alertando para você, que quando acontecer você vai lembrar: eu falei para você, eu te avisei, você foi avisado. Aleluia. E o que acontece com a nação? Mesmo assim ela entra na terra, recebe a promessa, mas ela comete tudo aquilo que Deus havia prevenido. Adorou a outros deuses. Juízes, livro de Juízes, é uma sucessão de quebra de aliança, renovação e quebra de aliança. É tipo aquele crente Raimundo, pé da igreja, outro do mundo. E Deus perdoava e eles quebravam a aliança, e Deus perdoava novamente. E esqueceram daquilo que Deus lhe havia prometido. Mas a palavra do Senhor, que não falha, Jeremias 1,12 diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus tinha advertido, e Deus ele fala por meio do profeta Jeremias, capítulo 25, versículo 8 e 9. Deus ele bateu o martelo, irmão. A corda soltou e o nó apertou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 8 do capítulo 25: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Nabucodonosor era servo de Deus? Não, mas quando Deus ele fala, até o ímpio tem que obedecer. Aleluia. E eu os trarei a esta terra sobre os seus moradores e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétua desolação. Deus estava trazendo um juízo para dentro do seu povo. Povo escolhido, povo separado. Deus tirou da terra do Egito, trouxe para a melhor terra. E agora estava pagando preço por desobediência. A palavra do Senhor vai dizer que no ano 598, a primeira leva, Nabucodonosor ele chega na Babilônia, chega em Jerusalém, sitia Jerusalém e leva a primeira leva de cativos para a Babilônia. No ano 587 ele leva a segunda leva. O povo vai servir de escravo. Antes porque Deus tinha pedido, agora por consequência das suas decisões, dos seus pecados. O povo ele passa 70 anos no cativeiro. 70 anos o povo ele passa na disciplina. 70 anos o povo
serve o Deus dos céus, todo-poderoso, soberano, está no cativeiro agora, porque ainda não honrou a aliança com Deus. Como é que nós estamos levando o nosso relacionamento com Deus? Será que Deus ele é um animal de estimação? Que olha que bonitinho, Senhor, que você coloca onde você quer, que você faz o que você quer? Será que Deus ele é uma lâmpada mágica que serve apenas para satisfazer seus desejos, seus pedidos? Deus ele é um Deus pessoal. Deus ele é um Deus de relacionamento. Deus ele é um Deus, aleluia, que se importa com você. Deus ele é um Deus de amor e é também um Deus de justiça. Louvado seja Deus. Só que toda disciplina tem um tempo. Deus ele não quer que nós estejamos na disciplina. Deus ele quer que nós desfrutemos de tudo aquilo que ele tem de bom para nossas vidas. A palavra do Senhor vai dizer que o reino babilônico ele é tomado pelo reino dos, aleluia, dos persas, e Deus ele vai levantar um homem chamado Ciro, e este homem ele tem uma política de governo diferente. Este homem entende que essa nação tem que ser libertada, ele entende que essa nação tem que voltar para a sua terra, que essa nação ela tem que desenvolver novamente seus costumes, sua cultura, desenvolver novamente o seu culto. E no ano 538 a.C., Ciro ele liberta o povo, e Deus, por meio de Esdras e Neemias, ele lidera uma comitiva de homens novamente à sua terra. Deus falando para a sua nação: o cativeiro acabou, o tempo de disciplina acabou, aleluia. Mas Deus está falando: fique esperto, hein? Fique esperto. O povo ele volta, constrói o templo novamente, reconstrói o muro. Louvado seja o nome do Senhor. Volta novamente a cultuar o Senhor, seu Deus. O povo passa novamente a ter um título de povo livre. Deus, ele dá novamente ao povo aquilo que todos nós gostamos de desfrutar, da nossa liberdade. Nós gostamos, aleluia, de ser livres. Nós gostamos da nossa casa, do aconchego. Nós gostamos, aleluia, do conforto da nossa casa, da nossa terra. Louvado seja o nome do Senhor. O povo volta novamente para a sua nação. Porque nem toda disciplina é para sempre, nem todo cativeiro é para sempre. No Salmo de número 30, verso 5, diz que o choro pode durar uma noite, período de tristeza, período de aflição, período de coisas difíceis, mas diz que a alegria vem pela manhã. Ou seja, há um momento que este cativeiro vai mudar, há um momento que esta situação vai ser revertida. Deus tem poder para mudar toda a situação. Isso depende de mim e de você depositarmos nele a nossa confiança, elegermos ele como nosso Deus, como nosso Salvador, Salvador da nossa casa, da nossa vida. Deus tem poder para mudar situações. Talvez você chegou aqui essa noite debaixo de um cativeiro e você não sabe, mas Deus ele trouxe você aqui para dizer: eu tenho poder para dar um fim nesse seu cativeiro. Basta que você creia. Se você colocar hoje essa situação na minha mão, eu tomo conta, eu dou solução, eu faço milagre e eu resolvo, porque eu sou Deus. A história, não a Bíblia, ela vai nos contar, se você for ler já o Novo Testamento, Mateus, você vai começar a ver que o povo de Israel, antes livre, agora ele está debaixo de uma jurisdição, está debaixo de um império. Que império é esse? O Império Romano. Ora, mas na Bíblia não está escrito isso, não está, porque de o último livro do Antigo Testamento até o primeiro do Novo Testamento é um período de 400 anos, onde Deus não se manifesta, não há revelação por escrito. E nesse período, diz a história, a nação de Israel sempre foi muito visada. O povo de Israel, o território, sempre foi muito bem visto. E a palavra do Senhor, ou melhor dizendo, a história, vai dizer que há uma nação que ela surge, chamada Roma. O Império Romano ele começa a se desenvolver
século 12 a.C. E há 3 períodos desse império: há o surgimento do império, a ascensão do império e a queda no século 5 depois de Cristo. Quando o império está ganhando volume, está ganhando território, ele mira em Israel com o propósito de alcançar o Egito. E a palavra e a história vai dizer que no ano, aleluia, o rei Pompeu, ele acaba no ano 63 a.C., ele invade Jerusalém, ele leva o povo, toma o povo como cativo novamente. E nesse período há uma sucessão. Depois de Pompeu vem Júlio César, e ele estabelece vários governadores, digamos assim, sobre várias regiões. O império é muito grande, não tem como ser dominado só por um homem. E sobre a Judéia é colocado um homem chamado Herodes, até que chega o momento que ele se torna rei. E Mateus capítulo 2 vai dizer que Jesus nasceu em Belém da Judéia, no período em que reinava Herodes. Aleluia! E aí Israel já está debaixo de outro governo novamente. Um povo que Deus escolheu para ser livre, um povo que Deus escolheu para ser liberto, para ter a sua própria lei, para servir ao único Deus. Só que aí eles estão debaixo de uma promessa. Deus, ele falou que iria enviar um libertador, assim como ele enviou Moisés para tirar o povo do Egito, assim como ele enviou Josué para liderar o povo para a terra prometida, assim como Deus, ele usou Ciro para libertar o povo e voltar para a sua terra, assim Deus, ele traria novamente o libertador para a nação. E todos estavam debaixo dessa promessa, esperando essa promessa acontecer. E quando nós vamos ler, aleluia, João capítulo 1, versículo 45, quando Jesus ele está lá fazendo a sua comitiva de discípulos, está coletando, está chamando os seus discípulos, a palavra do Senhor vai dizer em João capítulo 1, versículo 45, Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha só. E o que é que Moisés falou a respeito de Jesus? Aí nós vamos lá para Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. E o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, e como eu, a ele ouvireis. O povo então ele estava dizendo o seguinte: nós estamos debaixo do governo de Roma, mas Deus vai mandar o Messias. O povo, a expectação, o entendimento do povo, nós vamos ter novamente um líder político, militar, vai nos tirar do governo de Roma, vai nos tirar desse governo opressor, nós teremos novamente o nosso território, aleluia. E eles pensaram: agora chegou Jesus, é esse é Jesus, aleluia. Agora sim, encontramos o nosso libertador. Só que o conceito de libertação que eles tinham era diferente daquele que Deus ele tinha estipulado. O povo talvez pensava que Jesus ele veio para mudar a lei. E Jesus ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 17: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. O povo talvez pensava que Jesus ele veio para tomar para ele todas as coisas, para se colocar no centro político. E Jesus ele diz, Mateus, Lucas capítulo 20, versículo 25: não, dai a César o que é de César. O povo talvez pensava que Jesus ele ia montar ali um general, ia montar ali um comando de exército, uma força bélica que ia se opor ao exército romano, ia tomar toda a nação. E Jesus ele diz, Mateus capítulo 26, versículo 52, quando Pedro ele tira a espada, ele diz: Pedro, coloca na bainha a espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Não é nada disso que eu vim fazer. Aleluia. E Jesus ele cumpre o seu ministério.
Jesus ele prega a palavra, Jesus ele fala do reino dos céus, Jesus ele fala do inferno, Jesus ele cumpre, cura, faz milagres, maravilhas, até que no momento que o cordeiro é sacrificado, Jesus ele é levado como cordeiro ao matadouro. Jesus ele morre, cumpre a sua missão, aleluia. O sacrifício único necessário é estabelecido. Só que todos esqueceram da promessa, ou ainda nem entendiam a promessa. Porque para você esquecer de uma coisa que você entendia, nem entendiam. E o texto que nós lemos vai dizer que Jesus, no terceiro dia, 2 discípulos caminhavam para Emaús e falavam. Versículo 21, do versículo 24 de Lucas. Nós esperávamos que fosse ele que ia libertar Israel. Nós pensávamos que assim como Moisés libertou do Egito, que assim como Josué conduziu o povo, nós esperávamos que assim como Ciro libertou, que assim como Esdras, Neemias foram líderes da nação, que assim também ia ser um líder aqui. Nós pensávamos que ele ia mudar totalmente o cenário político, o cenário militar. Parte B. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. O plano foi por água abaixo. É o que eles pensavam. E aqui eu peço que a igreja se coloque de pé, que eu quero finalizar. Eu quero dizer para você, Jesus ele não veio para fazer revolução. Jesus ele não veio para tomar domínio, império, nada. Jesus ele veio para libertar o povo, não foi da mão de Roma. Jesus ele veio para libertar o povo de algo muito mais poderoso, que é do reino das trevas. Jesus ele veio libertar o povo de algo muito mais forte do que a lei do homem. Jesus veio libertar o povo da opressão do pecado. Aleluia. Jesus ele veio para nos libertar, aleluia, do reino das trevas. Jesus não veio para ser um revolucionário. Jesus não veio para ser uma pessoa famosa no seu tempo. Jesus não era popstar, não era influencer. Jesus ele veio para cumprir um propósito, morrer por cada um de nós, libertar a humanidade das garras do inimigo, do jugo do pecado, do jugo da morte. Porque a lei do homem ela acaba quando o homem ele morre, mas o salário do pecado, diz a palavra do Senhor, que ele é eterno, ele conduz à morte eterna. Jesus ele veio, o plano de Jesus era nos tirar desse caminho de morte eterna. O plano de Jesus era nos tirar desse jugo de servidão do pecado. João capítulo 8, versículo 32, ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é interrogado dizendo: mas nós não somos escravos. E ele diz, no versículo 34, em verdade vos digo, que todo aquele que é servo do pecado, que todo aquele que comete pecado, é servo do pecado. Talvez você chegou hoje aqui como servo, como escravo, e você nem sabia. Tem coisas que você tenta deixar há muito tempo. Você tem 5, 10, 15 anos de crente, e você sabe que tem coisas que você tenta abandonar e você não consegue. Jesus está falando: aquele que é servo, aquele que comete o pecado, aquele que tem prazer no pecado, é servo do pecado. Teve um jovem no outro dia aqui, falou que ele não tinha como entregar a vida dele para Jesus porque ele era servo da droga. Ele não entendeu que não é ele que se liberta, se auto-liberta. Quem dá a liberdade é Jesus. Isso daqui não é um discurso matado. Eu tenho testemunho, meu pai, fumante por mais de não sei quantos anos. No ano de 2012, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ele veio para a igreja, aceitou Jesus e continuava fumando. Chegou um tempo que ele falou para Deus: Senhor, eu não posso continuar te servindo e fumando. E Deus ele falou: eu vou dar um jeito, eu vou te libertar. Eu lembro que nessa época eu jogava bola lá no Caique, dia de sábado e domingo. E ele foi me levar, tinha uma bicicleta nova, foi me levar lá 2 horas da tarde. Nesse dia ele me levou, me deixou lá. Quando ele voltou, ele parou taberna para comprar um cigarro. Chegou naquele momento, 2 meliantes assaltaram e levaram a
e sem letra. Naquele momento, assim como foi com o filho pródigo, caiu a ficha. E ele falou: se não tivesse parado para comprar um cigarro, não teriam me roubado. E desde aquele dia Deus libertou ele, nunca mais colocou um cigarro na boca. Não precisou terapia, não precisou acompanhamento, apenas o sobrenatural de Deus. Situações que Deus ele cria para fazer um milagre na sua vida. Talvez a situação que Deus ele criou para te libertar daquilo que você sabe que precisa foi este culto essa noite. E hoje não precisa ninguém assaltar você. Hoje não precisa acontecer nada com você. O que precisa para você ser liberto daquilo que você quer é você dizer hoje para Jesus: eu reconheço que eu sou escravo. Eu reconheço que eu sou escravo dessa mentira. Eu reconheço que eu sou escravo dessa fofoca. Eu reconheço que eu sou escravo desse conteúdo ilícito que eu vejo na internet. Eu reconheço que eu sou escravo de coisas erradas que a pessoa não sabe. Eu reconheço que eu sou. E hoje eu quero que tu me libertes. Eu mesmo não tenho força, mas eu sei que tu tens o poder para me libertar. E se você essa noite entende que Deus ele falou com você, Jesus ele só liberta, você só passa a ser uma pessoa liberta quando você tem Jesus na sua vida e você desfruta da liberdade plena, aonde por mais que você esteja enjaulado nas cadeias, assim como Paulo, mas ele diz: eu sou livre, e quando eu morrer eu sei para onde é que eu vou. Aleluia. Se você quer aceitar hoje Jesus como Salvador da sua vida, ser livre de tudo aquilo que antes assolava a sua vida, o pecado ele só tem uma finalidade. Hoje você tem a liberdade, hoje você tem essa oportunidade. Eu convido você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente e nós iremos orar por você. Você que entende que precisa de algo, uma mudança na sua vida, e só Jesus pode fazer. Você já tentou várias vezes, você sabe que já tentou e não conseguiu. E aí, você vai esperar o quê? Você está esperando o quê? Deus hoje está falando com você. Aleluia. Saia do seu lugar, venha aqui na frente e nós vamos orar por você. Nós queremos encerrar essa mensagem, nós queremos encerrar esse culto. E a palavra do Senhor falou: tem coisas que são inevitáveis, mas tem coisas que você pode evitar, tem coisas que você pode prevenir. E Deus hoje ele quer fazer milagres em vidas aqui nesse lugar. Eu creio que eu vou sair daqui abençoado. Eu creio que eu vou sair daqui abençoado e vou tomar posse de tudo aquilo que Deus ele tem para me entregar aqui essa noite. E eu quero que você também saia. Se não tiver ninguém, nós vamos orar dessa mesma forma. Dessa mesma forma eu vou interceder por você. Dessa mesma forma eu vou interceder pela sua vida. Deus não nos criou, Deus não nos fez para nós vivermos debaixo de jugo de escravidão espiritual. Deus ele quer que nós sejamos livres. Deus ele quer que nós sejamos livres. E a liberdade plena é só em Jesus. Pai, neste momento, a tua palavra foi pregada. Nós sabemos, Senhor, que o pecado escraviza o homem. Nós sabemos, Senhor, que a tua palavra, aleluia, os teus ensinamentos são ensinamentos de vida eterna. E tu queres, Senhor, que nós vivenciemos, Senhor, a liberdade em Cristo, aonde nós não somos mais servos do pecado, não somos mais servos, Senhor, aleluia, do mal, mas nós somos servos de Cristo, nós somos servos, aleluia, de Ti, Senhor, e nós podemos dizer que nós comeremos o maior dessa terra, porque nós te obedecemos, nós tomamos, Senhor, a atitude, meu Pai, de fazer a Tua vontade, e para aqueles que são fiéis a Ti, Tu tem promessas, Tu tem bênçãos, Tu tem, aleluia, recompensa. Pai, neste momento, este povo que aqui Te ouve, meu Deus, nós usamos, Senhor, a autoridade que há no nome de Jesus, Senhor, que todo mal que escraviza essa pessoa, aleluia, meu Deus, todo o jugo das trevas, Senhor, aleluia, que não deixa essa pessoa te servir, que não deixa essa pessoa te levar a sério, que não deixa essa pessoa, Senhor, pegar sério contigo, Senhor. Pai, neste momento, toda algema do mal vai quebrando, Senhor, vai destruindo todo o mal, vai destruindo, Senhor, aleluia, toda algema do inimigo, aquilo que Satanás ele planejou
noite. Liberta esse coração. Liberta esse coração para liberar o perdão, Senhor. Liberta essa mente, meu Pai, para pensamentos novos, pensamentos que te agradam, meu Pai. Aleluia. Que esta boca venha ser liberta para falar palavras boas, para falar, Senhor, coisas que te agradam. Senhor, que esta pessoa venha ser liberta dentro do seu lar. Que esta pessoa venha ser liberta dentro da sua família. Abençoa, Senhor.